Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande honra de conversar com Sidney Silva. A gente vai conversar sobre educação e espiritualidade, e ele vai falar sobre uma experiência formativa que vem da periferia. O Sidney é psicólogo clínico e social de base transpessoal, é doutor em educação, sócio fundador da Associação Pernambucana de Psicologia Transpessoal, a APPT, coordenador da Comissão Científica da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Transpessoal, a ABRAPET, e é coordenador do NEINFA, na comunidade do COC, no Recife. Sidney, meu querido, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Mutantes. Você é um grande mutante atuante aqui no planeta e vai ser uma grande honra conversar com você e tudo que você vem fazendo aqui nessa experiência que é a vida viva. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, Vivian. Olá a todos e todas que nos escutam. É um prazer imenso estar aqui partilhando desse momento com todos vocês. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer a todos que fazem a Unipaz São Paulo pelo convite, pela confiança, por esse gesto de abertura, né? Um gesto tão difícil nos tempos de hoje e por isso tão necessário. Então, muito obrigado, gratidão a toda a linhagem aí da Unipaz, os que passaram, os que estão, inclusive os que virão. Gratidão por essa abertura. Agradecer também pela escuta de todos e todas que se dedicaram aí ou possam se dedicar para voltar sua atenção e seus sentidos para essa nossa conversa. E também já peço de antemão que nos escutem não só com os ouvidos, nos escutem com os sentidos e o corpo inteiro. Sobretudo, nos escutem, por favor, com o coração, sentindo e permitindo-se sentir aquilo que nós vamos manifestar hoje aqui. Gratidão mais uma vez. Excelente convite aí para que todos nos escutem com o coração, porque o que a gente vai trazer aqui tem muito coração envolvido, né, Sidney? E que seja realmente inspirador. Na nossa conversa prévia eu já fiquei extremamente encantada, então que a gente possa encantar o nosso ouvinte aqui com esse trabalho que vocês vêm fazendo aí no NEINFA. Então vamos começar, Sidney, contando para o nosso ouvinte, né, essa sigla NEINFA, o que é? A gente falou que a gente vai falar de uma experiência formativa na periferia aí do COC, no Recife. O que é NEINFA, Sidney? Então, NEINFA significa exatamente, literalmente, Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, e é uma associação, é uma organização social sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária, criada em 1986, que significa que a gente já tem aí mais de 35 anos de história, né? Como Uau. Você pontuou, essa organização social ela fica localizada na comunidade do COC, o COC, que é uma das maiores periferias da região metropolitana aqui da cidade do Recife, um território geográfico e afetivo abraçado por mangues e rios. Eu fico sempre muito boquiaberto toda vez que eu me lembro desse fato, né? Porque o COC, onde o NEINFA está situado, é uma verdadeira ilha, é uma ilha praticamente no centro da cidade do Recife e tem mais de 45 mil moradores. Então, é nesse lugar que a gente está situado atualmente. Uau, que especial, eu não sabia disso, que estava aí no meio do mangue, né? Viva, mas que cenário curioso para essa grandeza toda acontecer, né? E conta pra gente, ô Sidney, assim, as atividades, né? O que é que o NEINFA, como é que o NEINFA atua aí na comunidade? Boa. Então, o NEINFA ele atua praticamente hoje
um dos maiores objetivos do NEINFA, talvez o objetivo geral da nossa instituição, é exatamente proteger e promover os direitos das crianças, das juventudes e das mulheres das periferias urbanas, direito à vida digna, saúde, alimentação, cultura, sobretudo direito à educação. Então, de forma bem específica, um dos principais objetivos hoje nosso é criar e desenvolver ações educacionais em todos os seus aspectos, áreas e dimensões. Ou seja, nosso foco é promover ação educativa integral, multidimensional, com uma vinculação direta com a espiritualidade. E, por isso, a gente tem buscado incentivar e dar condições também para o voluntariado, para o associacionismo, de modo que a gente crie condições para que pessoas em suas diferentes perspectivas mesmo de mundo se liguem e se lacem em nome de sonhos comuns. Então, isso é o NEINFA hoje, né? Pessoas de diferentes lugares, de diferentes concepções, mas que se unem e se laçam exatamente por algo comum, por sonhos comuns. Então, outro objetivo também bem pontual do NEINFA atualmente tem sido favorecer a prática e a divulgação de valores humanos como amor, liberdade, solidariedade, justiça social, compaixão, e também divulgar diversas tradições espirituais que estimulem e nos incentivem a uma cultura de paz. Então, e aí ainda tem um objetivo pontual, bem específico da nossa organização, que é realizar estudos e pesquisas voltados à educação dos grupos populares. Então, no intuito de dar a ver os saberes produzidos nas e pelas periferias. Então, no sentido de colocar a própria periferia como produtora de saber. Então, o NEINFA tem como visão, em função desses objetivos aí, nossa visão é ser reconhecido como um espaço formativo. Um espaço formativo que cria e desenvolve formas outras de intervir pedagogicamente no mundo, sabe? E o que a gente está procurando é que essas outras formas de pedagogias criadas por nós aqui no COC possam nos ensinar novas maneiras de habitar coletivamente esse mundo que é o nosso, sabe? Modos e maneiras de habitar coletivamente o mundo que não precise estar pautado pelo individualismo, pelo egocentrismo, pelo autocentramento, sabe? Mas pela solidariedade, pelo amor, pela amizade, enfim, por valores que nos atem e nos lacem em nome da vida. Então, não por acaso, a missão principal do NEINFA hoje, aqui no COC, é promover, exatamente por meio dessa educação entendida como formação humana, como transformação humana, nossa missão, nossa razão de ser e existir é exatamente promover a criação de outros modos de experienciar-nos e de experienciar o mundo, sabe? A partir de uma perspectiva mais solidária, a partir de uma perspectiva, inclusive, periférica, a partir de uma perspectiva que leva em consideração as diferentes formas de vida que nos atravessam. Então, essa tem sido um dos principais pontos aí do NEINFA, que vem, a maioria não, todas as suas atividades, o NEINFA, de um modo geral, é muito inspirado pelo desejo de um outro mundo possível, sabe, Vivian? No NEINFA, essa é a nossa inspiração-chave, essa é a nossa inspiração e nosso motor, sabe, inicial, é o desejo de construção de outros mundos possíveis, sabe? E aí nossas ações estratégicas, elas estão pautadas por esse desejo, e elas acontecem durante todos os dias da semana, de domingo a domingo. Como a gente estava pontuando um pouquinho antes de entrar aqui, veja, o NEINFA praticamente ele só está fechado no domingo à noite. Todos os outros horários e dias, o NEINFA está aberto para as pessoas da comunidade, o NEINFA está aberto para as atividades, então, e atua a partir de 5 grandes áreas, 5 núcleos.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Os jovens podem dormir aí? Não. Não. Os jovens não dormem aqui, eles ficam aqui nas atividades que acontecem ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Porque a gente tem atividade dos 3 turnos. Ok. Mas para dormir, não. Entendi, Sidney. E assim, eu acho que é válido a gente trazer para o ouvinte, contextualizar um pouco mais, que a questão do NEINF, ele está inserido, né, como a gente falou, na comunidade do Coque, que já foi vista como a comunidade mais violenta do Recife, né? Inclusive, Recife também já foi vista como a capital mais violenta do Brasil, enfim. E eu acho que é um contexto muito importante da gente trazer aqui para o ouvinte, inclusive para a gente frisar o trabalho do NEINF até como uma ruptura do estereótipo desse jovem inserido nesse contexto, que é sempre, né, o estereótipo de ele visto como um problema, como um ser violento, um ser perigoso, e o NEINFA vem justamente para mudar essa forma, né, de se relacionar com o jovem e essa mudança de olhar para esse jovem, né, Sidney? Acho que isso é bem importante a gente falar aqui, né? Sim. Até porque a gente não pode esquecer, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque, veja, sim, não podemos negar a tendência de naturalização, uma tendência política, social, de desvalorização, de desqualificação, de despotencializar as periferias urbanas, tem sido comum, e não por acaso, viu? Propagar uma lógica de que a periferia não é um bom lugar para viver e habitar. E eu tenho dito para o pessoal, inclusive em entrevistas aqui locais, que normalmente isso se dá por 3 grandes processos, Vivian. Primeiro, há uma tendência nossa, enquanto sociedade, a gente também precisa se colocar muito nisso, né, de invisibilização, de apagamento, de silenciamento desses espaços. Então, essa é a primeira grande tática e estratégia para desqualificar e despotencializar as periferias, colocando ela, por exemplo, como morada da morte, como o Coque foi visto durante muitos anos. Né? O Coque foi visto, inclusive, como noticiário de jornais locais, Coque como morada da morte. Veja, essa tendência de desqualificação e despotencialização das periferias, ela tem sido comum, e um dos primeiros processos que favorecem essa desvalorização dos espaços periféricos é exatamente invisibilização, silenciamento desses espaços, silenciamento de suas histórias. A segunda estratégia que eu tenho dito para o pessoal de desvalorização e despotencialização desses espaços é negação e negativização de seus moradores e territórios. E o terceiro ponto é desqualificação por criminalização, que é o que vem acontecendo exatamente com a maioria dos jovens das periferias. Então, jovem de periferia, praticamente, no cenário brasileiro, tem se tornado cada dia mais sinônimo de criminoso, sabe? Tudo parece ser organizado para que as periferias não possam ter direito à vida digna, porque isso é uma estratégia, sabe? Política social, inclusive, eu poderia até, um dos estudos que a gente vem fazendo aqui na Transpessoal de Pernambuco, o conceito de normose dentro desses espaços periféricos atua exatamente nesse sentido, sabe? Na criação de estereótipos, na criação de imagens negativas que adoecem e fazem sofrer determinado segmento populacional. E é o que tem acontecido com as periferias, com as juventudes periféricas. Se a gente pudesse detalhar bem rapidamente um pouco desses 3 processos de recalque, como eu tenho dito, porque isso é um recalque com as periferias, né? O contexto social tem em geral, o contexto social em geral, né, tem uma espécie de recalque grande com as periferias, sabe? No sentido de tanto nos reprimem, nos rejeitam, por nos considerarem repugnantes, quanto me parece, e aí já é uma tacada nossa também, tem uma certa inveja, um olho gordo, recalque nesse sentido aí também, e ficam tentando derrubar, despotencializar o potencial que habita nesses espaços e nas margens da cidade, sabe?
E normalmente eles fazem isso desses 3 modos. Invisibilização, sabe? É como se fôssemos cercados por barreiras invisíveis que nos impedem de acessar a cidade e impedem a cidade de nos acessar. Então, para quem é da periferia, normalmente a gente é excluído de viver a cidade, que é nossa também, assim como a cidade acaba ficando impedida de devir periferia, de fazer trocas e aprender e dialogar com os espaços periféricos. Então, ao mesmo tempo, esse apagamento também tem se dado de uma outra forma. E a gente tem vivido muito isso aqui nos últimos anos. É uma espécie de roubo ou apropriação de nossas terras, tirando-nos do nosso lugar próprio, expulsando-nos do nosso lugar. A gente fez um mapeamento, Vivian, há alguns anos, da área geográfica do COC, da comunidade do COC. Hoje, praticamente, a gente já perdeu o COC pela metade por conta da especulação imobiliária, por conta de projetos políticos, estatais, enfim. E aí essa é uma forma também, né, de produzir apagamento desses espaços e dessas vidas. E aí esse é o primeiro modo. O segundo modo é exatamente a negação de direitos básicos. Como é que a gente começa a despotencializar um lugar? Nega direito básico. Então, a negação de direitos humanos básicos, sabe? Muitas vezes nos é negado condições dignas de vida. Exatamente por isso, nas periferias é muito comum. Sabe? É interessante o quanto a pandemia ela potencializou isso e colocou isso em escala maior, né? Porque a sensação que dá, numa das primeiras entrevistas que a gente estava dando para o pessoal local aqui, parece para a sociedade que muitas das situações de saúde, de fome que a gente vem vivenciando com a pandemia, parece que começaram agora. As periferias urbanas, elas vêm vivendo isso durante muitos anos. A pandemia apenas potencializou e colocou numa escala maior problemas de negação de direitos humanos básicos que, historicamente, os espaços periféricos vivem sim. Então, sucateamento de postos de saúde, sucateamento de hospitais públicos, falta de investimento na educação pública, enfim, sabe? Não é comum termos acesso a culturas, saneamento básico, moradia digna. Então, negar direitos básicos é uma forma também de despotencializar e desfavorecer a vida. E é o que tem acontecido com as periferias. E um terceiro tipo é exatamente, também muito rotineiro, é a criminalização, que leva à desqualificação e eliminação. Moradores e espaços periféricos são constantemente criminalizados, sabe? Exatamente pelo simples fato de morar na periferia. Então, há um estigma, há uma espécie de representação social de que ser periférico é ser criminoso, de que morar em periferia é ser bandido, sabe? Então, isso acaba despotencializando demais moradores, espaços periféricos, e quem tem sentido muito isso nos últimos anos é exatamente o segmento juvenil. As juventudes periféricas têm sido cada vez mais criminalizada pelo campo social, né? E aí fica difícil a gente mover e propor. Veja, o pessoal fica me perguntando, sim, e aí, eu trabalho no NEINFA, vocês que trabalham com educação para a cultura de paz. Veja, não tem como a gente propor uma cultura de paz quando a gente está negando direitos básicos a uma população. Fica difícil falar de paz quando a gente, veja, a gente está propondo a paz para alguém que a gente já está criminalizando, para alguém que a gente já vê de antemão como um problema social a ser resolvido. Fica difícil falar de paz quando a gente não fala de justiça social. Ali pondo como um estigma já, um estereótipo, né? Que marca a nossa vida, que marca subjetivamente a vida de sujeitos periféricos. Aí fica difícil propor algo, seja, de ampliação, e por isso é tão importante trabalhos como educação, espiritualidade, a própria transpessoalidade, em momentos, em espaços, em situações como essa, sabe? Já vou, inclusive, me adiantar um pouquinho, não sei, talvez essa pergunta apareceria mais na frente. Veja, esse é um dos potenciais da visão, da perspectiva transpessoal, é nos permitir ir além
ir além dos muros e limites criados em torno de nós, em torno do mundo, sabe? Então, veja, a transpessoal dentro do NEINFA é exatamente essa porta, essa janela, esse portal que nos permite propor propostas educacionais para ir além de estereótipos, de estigmas que limitam vidas de moradores, jovens das periferias e desses espaços periféricos. A transpessoal cabe muito bem para situações como essa, uma vez que, primeiro, não nos obriga a se adaptar, e segundo, pelo contrário, nos instiga a dizer assim, ó, não é esse destino que eu quero para mim, sabe? E aí nos propõe a ir além, ir mais além, muito mais além das histórias únicas que são criadas em torno de um sujeito, em torno de uma imagem, nos propondo e nos convidando a pensar em imagens outras, imagens mais ampliadas, que potencializem nossa vida. E aí sim, que corrobore espaços de paz. Até eu acho que esse é o grande... a grandeza do NEINFA, né? Estar inserido nesse contexto e vir propor uma mudança de... Acho que é um trabalho... Mudança de cultura, e é algo que realmente nesses 35 anos aí já devem estar, eu tenho certeza que já surtindo efeito nessa mudança da mentalidade desse jovem, né, o Sidney, que nasce nesse contexto, mas trazendo a oportunidade de mudança de visão, não acredito, né, a partir dessa relação de abrir espaço, de convidar a luz desse ser humano vir à tona, né, porque a essência dele mas ele nasce num contexto desafiador, e aí o NEINFA vem e fala, não, mas vamos além, né? Com esse convite, como você bem falou aí, da transpessoal, e pega esse jovem e, além de tudo, mostrar para ele que é possível ele ser a mudança, ele fazer diferente, não é por aí? Exato. E por isso a gente precisa de ferramentas, né? A educação tem se tornado, na verdade, a educação é uma das ferramentas básicas, pontos de partidas base em nossas propostas, nessa possibilidade de transformação humana. A educação está para a gente aqui como um pilar central, sabe? Junto com a espiritualidade. E por isso que a gente, por meio de diferentes linguagens, como, por exemplo, os 5 núcleos, o núcleo de direitos humanos e cultura de paz, o núcleo de arte e cultura, o núcleo de gênero e saúde, núcleo de educação e cidadania e o núcleo de articulação e desenvolvimento comunitário. Veja, por meio desses 5 núcleos, a gente mobiliza atividades estratégicas, atividades educacionais que estão focadas exatamente numa proposta de dar condições auspiciosas, sabe? Para que, por exemplo, esses jovens, moradores das periferias, moradores do COC, entrem num processo formativo que lhe permitam tanto um contexto de trabalho consigo, quanto um processo de aprendizagem para um cuidado comum com o coletivo. Esse tem sido um dos grandes diferenciais nossos, porque, veja, não é só possibilitar aos jovens um contexto de trabalho consigo, colocar, inclusive, essas crianças, os jovens, nossas crianças, nossos jovens, num contexto de intervenção direta no mundo, sabe? Como se fossem... Desculpa, pode falar. Numa espécie de enfrentamento, sabe, Vivian? Dessas dificuldades e desafios que a gente estava falando, do contexto social. Veja, o contexto social ele vem com muitos desafios. Sabe? E aí, veja, as propostas educacionais no NEINFA é a nossa resposta para responder à altura os desafios que a sociedade nos coloca. Então, cada atividade educacional que a gente cria, seja no núcleo de direitos humanos e cultura de paz, seja no núcleo de arte e cultura, seja no núcleo de gênero e saúde, cada atividade no NEINFA ela é pensada como uma espécie de resposta para problemas específicos e desafios reais que a sociedade nos coloca. Sabe? Então, esse para mim tem sido um dos grandes diferenciais do NEINFA. A gente não oferece uma proposta educativa
geral, abstrata, sabe? Por exemplo, ou diretamente para a socialização de conhecimento, transmissão de conteúdo. Não, não, não. Cada atividade nossa não está focada. Por isso que nossa proposta de educação ela é entendida como transformação humana. Porque, veja, cada uma delas é pensada como um modo de intervir diretamente num problema e num desafio social específico. Sabe? Então, isso tem sido interessante aqui para a gente enfrentar essas dificuldades, sabe? Sim, essa proposta, né? Inclusive, você falou essa transformação, que ele seja um agente, não só agente, mas um multiplicador, né, Sidney, dessa transformação social, política, inclusive, né, e espiritual também, né, dentro desse olhar de direitos humanos e valores e princípios, nossa, de extrema importância. Ô Sidney, e como que nasceu a sua relação, né? Estou aqui curiosa para ouvir a sua relação. Quanto tempo você está no NEIF e aonde nasceu a sua relação com o núcleo? Sim, a minha relação com o NEIF ela é antiga, muito antiga, no sentido de que eu estou no NEINFA desde criança. Desde criança que eu participo das atividades oferecidas pelo NEINFA, porque, como eu falei, né, para a gente, o NEINFA está na comunidade do COC há 35 anos, e durante esses 35 anos vem desenvolvendo atividades diversas, sabe? O NEINFA é um grande mutante também, viu, Vivi? Quando o mutante você estava falando aí, o NEINFA é um grande mutante, porque, veja, o NEINFA, a cada período, a cada momento, inclusive social, que a gente está vivenciando, o NEINFA ele procura produzir uma mutação na sua própria organização, no seu próprio modo de educar, a fim de favorecer essas mudanças no olhar, essas mudanças de olhares. O NEINFA é um grande mutante. E eu acompanhei essas mutações do NEINFA ao longo dos anos. Isso para mim foi muito educativo, sabe? A capacidade de uma organização social, de uma instituição, mudar a si mesma para responder melhor ao cenário social, no sentido de promover formação humana coerente com o contexto que a gente está vivendo. E aí, veja, eu estou nessa organização desde criança, desde pequeno mesmo, 6, 7 anos de idade, por aí, e fui passando de uma atividade para outra, até me envolver intimamente com o NEINFA quando eu cheguei aos 12 anos, por aí. De idade. Nos meus 12 anos de idade, a minha relação com o NEINFA ela ficou mais intensa, sabe? Não foi um casamento ainda, sabe? Com 12 anos, né? Casar aos 12 anos é complicado. Mas foi uma relação de intimidade muito maior. Quando eu completei 12 anos, eu não só comecei a participar do NEINFA semanalmente, aos 12 anos eu comecei a participar do NEINFA diariamente, ao entrar no curso na época, denominado curso de educador social. Com 12 anos? Com 12 anos. Uau. Não era, inclusive, a faixa etária do curso. A faixa etária do curso era para jovens de 15 e 16 anos. Olha só. Mas aí, eu e meu irmão, a gente acabou entrando com 12 anos de idade nesse curso, éramos os mais novos. Era um curso que acontecia diariamente aqui no NEINFA, todos os dias pela manhã. Estávamos aqui às 5h30 da manhã para fazer meditação, para fazer yoga, para recitar mantra. Nossa, e para fazer café da manhã coletivo. Isso dentro da comunidade do COC, né? Parece algo impensável, mas é exatamente o modo de atuação do NEINFA, né? Criar aquilo que parece impossível, o NEINFA ele procura exatamente tornar visível, sabe? Então, 5h30 da manhã, no meio de uma periferia urbana, jovens de 12, 14, 15, 16 anos se reuniam todos os dias para fazer meditação, yoga, café da manhã coletivo e depois aprender filosofia oriental, filosofia ocidental. Essa foi minha formação no NEINFA, cultura de paz. Essa foi minha formação no NEINFA. De modo que, dentro desse primeiro curso que eu participei no NEINFA, de modo mais intenso, foi aí que eu fiz
o meu voto de Bodhisattva, que para quem não conhece, é uma espécie de compromisso existencial que a gente cria, e é um compromisso baseado no cuidado comum com o mundo. É um compromisso o Bodhisattva é uma figura do budismo, de um modo geral, do budismo tibetano, de um modo particular, que é um ser que dedica sua vida para servir ao mundo, servir aos seres, ajudar as pessoas. E aí, com 12 anos, dentro do curso do educador social, os professores, alguns dos professores do curso perguntaram quem gostaria de fazer esse voto, esse compromisso. Eu, meu irmão e mais 2 pessoas levantou a mão. Eu não sei o que levantou minha mão. Alguém levantou por mim. Eu acho que não fui eu, porque 12 anos, quem entende o que é o voto de Bodhisattva? Vivian. Sidney Silva. E aí, eu, meu irmão e mais 2 pessoas, a gente levantou a mão assim. Éramos os mais jovens, inclusive, essas pessoas que levantaram a mão, éramos os mais jovens, e aí, que são meus irmãos. A gente levantou a mão, e desde então, a gente começou de fato, a gente realizou, diante de toda a Assembleia do NEINFA, professores, diretores, conselheiros, conselho gestor, a gente assumiu esse voto de Bodhisattva e assumiu esse compromisso de cuidar do mundo, sabe, de zelar e proteger as vidas enquanto vida tivermos. Então, isso é o Bodhisattva. O Bodhisattva é um grande cuidador, é um grande educador também, mas do mundo, pelas vidas, trabalha em nome das vidas, em nome dos seres. Então, a gente fez esse voto também aos 12, 13 anos, e desde lá, a minha relação com o NEINFA ela só se intensificou. Aos 16, eu comecei a dar aula como monitor de meditação para crianças. Aos 18, eu entrei na coordenação do NEINFA, de Direitos Humanos e Cultura de Paz. Aos 18 anos, eu entrei no Conselho Gestor. E desde então, eu trabalho voluntariamente como no grupo de gestão do NEINFA desde os 18. Desde os 18. Faz mais de 15 anos que eu estou atuando na frente, na gestão das atividades do NEINFA. Essa é mais ou menos um pouco da minha história no NEINFA. Tem muito mais coisas, com certeza, viu, Leila? No meio Tenho certeza. Porque, veja, comecei aos 6, 7, participando de algumas atividades. Aos 12, dei um mergulho maior, participando das atividades de modo diário, desde 5h30 da manhã. Aos 16, comecei monitoria, dando aula para crianças na formação em valores humanos e meditação e aula de meditação. Aos 18, entrei no Conselho Gestor e estou até hoje atuando aí como um dos contribuintes, como um dos auxiliares e apoiadores na gestão dessa organização social. Foi quando eu também conheci muitos dos meus professores, tutores pessoais, sabe? E foi onde eu aprendi demais com eles. Então, sou muito grato, não só por essa história, mas também pelos professores que eu tive, pela relação educativa que eles me propiciaram, e pelas ferramentas de cuidado que eles me ofereceram, que eles nos ofereceram, sabe? A relação educativa com meus professores aqui no NEINFA, numa relação direta de tutoria, que era assim, em função do voto de Bodhisattva, a gente recebia uma formação muito direta e uma educação muito aproximada com esses professores. Sou muito grato, sabe, a esses professores, as minhas professoras no NEINFA. Foram eles, com seu tempo, sua dedicação, sua atenção, seu cuidado e, sobretudo, a relação amorosa que eles estabeleciam conosco dentro dessa proposta educativa que contribuiu, sabe, Leira, para essa constituição infinita que sou, sabe? Enfim, devo a eles, devo a esses professores. Minha mãe é uma delas, meus pais, na verdade, estão nesse meio aí. Devo a eles e elas, aos meus professores e professoras, no sentido de dádiva, dever no sentido de dom. Devo a eles essa minha forma, sabe, de habitar o mundo, essa minha forma de estar no mundo. Devo a eles.
tudo foi exatamente fruto de uma relação educacional, sabe? Vivida com muita dedicação e muito comprometimento. Que é até um dos grandes, acho que, né, isso que você trouxe aqui agora, é um dos grandes diferenciais, né, do NEINFA, esse processo educacional, essa relação professor-aluno nesse lugar de extrema proximidade, amorosidade, né, o Sidney, que com certeza faz toda a diferença, que já é esse lugar dessa educação do futuro acontecendo há 35 anos, que é onde liga a educação com o cuidado, né, com o cuidado terapêutico, né, no sentido desse acolhimento amoroso, desse olhar para o indivíduo, né, e não mais um no meio da multidão, e sim essa coisa, né, de trazer a luz desse indivíduo, e certamente isso faz a diferença, né, para a formação de qualquer ser humano, ainda mais quando vem dentro de um contexto assim tão desafiador como é aí a comunidade do coque. Mas que bênção, que maravilha, Sidney. É um diferencial mesmo, viu, Vivian? Essa relação, sabe? Interessada, não interesseira, é uma relação interessada, sabe? Que o processo, que esse talvez seja um dos diferenciais, na verdade, dessa relação, educação e espiritualidade, sabe? Quando a gente trabalha em torno desse binômio, educação e espiritualidade, aqui no NEINFA, por exemplo, na comunidade do coque, o que a gente está propondo é exatamente um trabalho consigo que não visa exatamente, como a gente vinha pontuando, uma transmissão conteudista apenas, sabe? O foco não é exatamente que você saiba determinados conteúdos. Veja, o foco dessa relação pedagógica, ela está baseada exatamente no interesse daquele sujeito dentro do seu mundo. E isso faz muita diferença, porque, veja, é uma relação pedagógica entre dois sujeitos. Sujeitos. É muito interessante, porque é muito interessante notar, dentro da periferia e imerso no campo social, a partir dessa relação educação e espiritualidade, o próprio educador, foi isso que eu percebi ao longo da minha formação no NEINFA, meus próprios professores, eles estavam também dentro do processo de aprendizagem e modificação de si, sabe? Eles mesmos estavam procurando modificar seu próprio modo de ação e seu próprio modo de percepção. Isso é muito potente de perceber aqui no NEINFA, sabe? E é muito interessante também de perceber como isso acontece com, por exemplo, psicólogos ou estagiários de psicologias que vêm para o NEINFA, eles começam também a se dar conta que, na verdade, não é uma questão de transmitir a visão transpessoal de cima para baixo, de modo vertical, sabe? Hierárquico. Horizontal, né? Isso. A própria transpessoal, como seus psicólogos, como os educadores, estagiários em psicologia, são levados a repensarem a si mesmo na relação que estabelecem com o educando e com o processo educativo dentro da comunidade, dentro do NEINFA. Isso é muito rico, foi o que eu senti dos meus professores, sabe? Porque a comunidade, ela não é inerte, a comunidade, ela não é passiva, o educando, ele não é passivo, sabe? É atuante, tem uma história, tem um histórico de luta, de resistência, de afetos, de memórias, tem movimentos culturais, tem movimentos... Por isso essa visão transpessoal ser muito interessante, sabe? Não é uma questão apenas, sabe? A gente traz consigo uma história que precisa ser considerada, que precisa ser valorizada. Então, venho percebendo o quanto a transpessoal, inclusive aqui no Nordeste, principalmente no NEINFA, já que a gente está falando desse ponto, tem sido cada vez mais enriquecida pelas perspectivas que vêm das periferias e pela relação que tem estabelecido com as minorias e com as margens sociais, sabe? E não é um contrassenso isso, quando a gente pensa que a própria transpessoal, dentro do contexto psicológico, ela é, em si mesma, também periférica e marginal, né? Porque a transpessoal no campo da psicologia,
Veja, nas discussões em psicologia na atualidade, a transpessoalidade não é temática central. A gente sabe que não. A gente sabe quais são as temáticas centrais. Ela ainda é periférica, então não é um contrassenso pensar essa relação amigável da transpessoal com as periferias, das periferias com a transpessoal, e essa relação mútua de aprendizagem. Curioso mesmo, mas muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, mas é verdade. Mas que bom, que maravilha que vocês estão aí conseguindo fazer isso acontecer na prática mesmo, no campo, né, Sidney? Não só nesse mundo de teorias e conhecimento, como a gente está falando, e sim levando, né, assim, por isso que eu falei que eu estou encantada, porque é levando para a realidade ali, né, para o cotidiano. Perfeito, e essa é a cultura de paz, né? E essa é a grande proposta da Unipaz como um todo, né? Como proposta pedagógica, é que essa cultura de paz se construa no cotidiano e não só na teoria e na filosofia, não, é ali. Então, o NEINFA é um grande exemplo de inspiração para o mundo, nesse sentido, né, de trazer ali para o pé no chão, para o dia a dia, para essa realidade. Perfeito, Vivian. Né? É exatamente isso, exatamente essa nossa base. Então, e eu acho que ainda, então agora, tendo dito isso, Sidney, o mais incrível, acho que agora, para trazer para o nosso ouvinte é explicar como se sustenta também. O mais incrível não, mas dentre as coisas incríveis que acontecem aí no NEINFA, é falar para o ouvinte como isso se sustenta. Boa. O NEINFA hoje se sustenta, hoje e durante muitos anos, Vivian. Pois é. O modo de sustentação do NEINFA, ele está ligado exatamente ao que você acabou de dizer, porque tem uma relação direta, né? O modo como a gente propõe um processo educativo também está relacionado diretamente com o modo de sustentação. A nossa dificuldade de criar propostas educativas ou propostas sociais, sabe, de modo mais concreto, pé no chão, está exatamente na nossa dificuldade de entrelaçar sustentação, educação, sociabilidade. A gente trabalha como se fossem coisas distintas à parte. Esse nosso modo dual de relação né, com o mundo e de relação com as coisas desse mundo é muito complicado. Então, veja, o modo de sustentação do NEINFA tem muito a ver com o que você vinha falando de a proposta de educação e espiritualidade, desde a perspectiva transpessoal vivida aqui no NEINFA, é um trabalho de transcendência na imanência, sabe? Em que educando, educador, cuidador, aquele que é cuidado, são instigados a trabalharem a si mesmos, suas relações, suas crenças, percepções, no intuito de modificarem seu modo de habitar a si e seu modo de habitar o mundo, sabe? Não é sobre construir uma lei mundo, não é sobre fugir do mundo, nem mesmo se adaptar a ele. Nossa proposta educacional está baseada exatamente como é que a gente pode criar outras experiências de mundo nesse mundo mesmo que é o nosso. Ou seja, no nosso bairro, em nossa família, em nossa cidade, nas nossas relações. Sabe? É tudo pautado exatamente para como a gente pode começar a mudar nossa forma de estar em relação e de habitar esse mundo, concretamente falando, no dia a dia, sabe? No dia a dia. E aí, veja, esse dia a dia tem conta de luz. Esse dia a dia, que eu queria sabe? Chegar. Esse dia a dia, esse pé no chão tem conta de luz, tem alimentação, tem... Porque às vezes a gente esquece, né, que um trabalho tão complexo e provocativo como esse, sabe? Não acontece no além-mundo, acontece no dia a dia das relações, e o dia das relações é perpassada por situações como essa. Energia, sabe? Alimentação, uma série de coisas para a gente manter, basicamente, uma instituição como a NEINFA funcionando. E como é que isso acontece, Sidney? De modo muito direto, Vivian. Doações. O NEINFA durante anos, hoje, principalmente, nos últimos anos, principalmente, o NEINFA é movido pelo princípio da ação livre e voluntária, sabe? E, portanto, se sustenta por uma rede solidária, uma rede amiga, sabe? De pessoas generosas
que compartilham sonhos comuns, que acreditam nesses sonhos, que acreditam nessas propostas, sabe? E aí temos os sócios, pessoas que podem se associar ao NEINFA, serem sócios do NEINFA, contribuindo financeiramente com um valor específico, seja mensalmente, seja bimestral, seja semestral, seja com um valor anual. Então, tem diferentes modalidades de contribuição financeira, mas também o NEINFA se sustenta exatamente por pessoas que são sócios, não contribuindo financeiramente, mas contribuindo com atividade. Então, olha só. E é por isso que é uma parte interessante também a falar, nossos professores, psicólogos, educadores, todos são voluntários. Então, todos os formadores do NEINFA, como a gente chama, são pessoas voluntárias, ninguém recebe para atuar no NEINFA. E, veja, é uma instituição que está aberta de domingo a domingo, como a gente falou, funcionando, sabe? Cotidianamente, manhã, tarde e noite. E aí, veja, com pessoas voluntárias, com o trabalho voluntário, sabe? Pela generosidade de pessoas que acreditam nesses sonhos. É por isso que eu quis trazer isso, né, para mostrar para o ouvinte que é possível, né, Sidney, acreditando sim nessa política da solidariedade, que bonito esse termo, e também até porque vocês levam no nome Francisco de Assis, né? São Francisco já veio para nos ensinar, já dizia, né? O bom e velho Chico aí dizia que é dando que se recebe, né? Exato, então, exatamente. Poxa, eu fico emocionada de ouvir e que isso realmente inspire, né, a confiança, né, de quem está nos escutando aqui, que acredite em chamados, né, do coração, como a gente bem começou essa conversa, que a gente viesse aberto com o coração, com todos os sentidos. Eu acho que para ampliar a confiança, porque a confiança está extremamente vinculada ao amor, à amorosidade, né? Então, que esse ouvinte, todo mundo que estiver nos escutando aqui, que ele confie em chamados e que é possível, sim, né, esse tipo de projeto acontecer. Olha só aí, com doações, com a generosidade, com a solidariedade, confiando sim nessa essência mais profunda, né, do ser humano, que está aí ajudando e fazendo o NEINFA acontecer, né, Sidney? Exatamente, ajudando o NEINFA a se mover, ajudando nossas atividades a acontecerem diariamente ao longo da semana, e inclusive foi exatamente por meio tem sido por meio dessas doações, dessa política de solidariedade, sabe, dessa política de amizade e confiança em trabalhos educacionais como esse, que interessante. O NEINFA, ele foi em 2009, recebeu o Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos em 2009. Desde 2005 tem sido uma das organizações sociais que mais tem sido alvo de produções acadêmicas em diferentes áreas e instituições, universidades públicas e particulares. E em 2016, agora há pouco, não tão pouco assim, né, mais para algumas pessoas, mas em 2016 nós fomos reconhecidos pelo Ministério da Educação como uma das experiências educacionais que mais inovou e criou no estado de Pernambuco, servindo de inspiração para a educação básica de todo o país. Inclusive, essa iniciativa teve continuidade através do Movimento de Inovação na Educação, da qual fazemos parte. Então, o NEINFA vem sido essa proposta formativa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, ela vem sido exatamente reconhecida e premiada por diferentes instâncias a nível nacional, a nível local. Então, isso é fruto também dessa política de solidariedade, dessa confiança depositada, sabe, Vivian, no trabalho que a gente desenvolve, na proposta educacional que a gente oferece. Então, gratidão. Aproveito também para agradecer aos sócios do NEINFA, aos nossos doadores, aos projetos e instituições que já nos ajudaram anos atrás, sabe? Então, organizações grandes também que já nos ajudaram. Agradeço imensamente a todos os sócios, sócias, contribuintes do NEINFA, direta e indiretamente, sabe?
por manter viva uma proposta educativa como essa no nosso mundo. Total, total. E muito lindo trazer assim, né, a confiança como uma moeda, né, o Sidney? Eu já Perfeito. ouvi e é isso, a confiança é uma moeda e a gente precisa acreditar que é possível, né? Sidney, meu querido, a gente caminhando aqui para o final, eu acho que ainda uma pergunta em termos quase, digamos assim, práticos, para trazer para o ouvinte, como que nasceu, né, o NEIM faz 35 anos atrás, assim, da onde essa grande gestação, eu sei que o grande querido Aurino Lima, que também já é um dos convidados aqui do podcast Os Mutantes, fica o convite para o ouvinte escutar o episódio com o Aurino, maravilhoso, aqui falando sobre a psicologia transpessoal. Ele é um dos cofundadores do NEINFA, né? Então, como nasceu o núcleo de educação, Sidney? O NEINFA, essa é uma pergunta interessante, porque, veja, inclusive, o modo de nascimento do NEINFA, o modo como o NEINFA foi gestado, é um dos pilares de sustentação nossa até hoje. O NEINFA foi gestado pela amizade, pela uma relação de amizade entre jovens, interessante, né? Veja, a potência das juventudes, mas a gente insiste em olhar só como problemática os jovens. Mas o NEINFA nasceu da relação entre jovens, na época eram jovens espíritas, olha só, com mulheres senhoras da comunidade do Coque. Então, jovens espíritas que vinham para a comunidade do Coque inicialmente fazer trabalhos de entrega de cestas, entrega de alimentação, entrega de roupas, enfim, e também de conversa com essas mulheres. E foi exatamente nesses momentos de conversa com essas mulheres, com essas senhoras, que uma relação de amizade aconteceu. E foi essa relação de amizade entre essas mulheres, senhoras idosas, com esses jovens, que o NEINFA nasceu, foi gestado. Foi essa relação, essa parceria que o NEINFA foi criado. Foi por meio dessa parceria que o NEINFA foi criado, e por isso que o NEINFA ele começou, na verdade, como o NE do NE era Núcleo Espírita. Era Núcleo Espírita Irmãos Menores de Francisco de Assis. Ao longo dos anos é que o NEINFA deixou a natureza, a identidade religiosa de lado, e o E, que antes era de espírita, virou E de educacional. Foi quando o NEINFA ampliou sua proposta educacional, filosófica, social, e aí deixou a identidade espírita religiosa de lado para ampliar suas propostas socioeducacionais com a natureza educacional. Então, mas o NEINFA começou como núcleo espírita a partir dessa relação de jovens que vinham fazer visitas à comunidade do Coque, e nessas visitas uma relação de amizade foi criada, uma relação de amor foi construída, e essa relação de amor e amizade construída criou o NEINFA. O NEINFA foi gestado aí, de uma relação de amizade, e por isso que a gente acredita que os laços, a amizade, essas relações amorosas são tão importantes para a gente até hoje, é o que mantém o NEINFA vivo. São as relações de amizade, são essas relações de amor, são essas parcerias. Que coisa bonita. E vocês atendem jovens, crianças e mulheres, né? Como funciona nesse contraturno do colégio, né? Acho que é legal trazer assim que é um contraturno, eles têm uma sede própria, né, que foi expandindo aí, né, o Sidney, vocês atendem quantas pessoas aí atualmente? Boa, Vivian, isso. O NEINFA tem uma sede própria, não foi assim desde 86, não. 86 e o NEINFA, as atividades do NEINFA aconteciam na casa das pessoas na comunidade. As pessoas da comunidade abriam suas casas mesmo, para que as atividades do NEINFA acontecessem em suas casas. O NEINFA não tinha sede própria em 86, o NEINFA só começou a ter sede própria em 94. Então, de 86 a 94, as atividades do NEINFA eram realizadas dentro da casa dessas mulheres, dessas senhoras, dessas idosas aqui da comunidade do Coque, as senhoras do Coque, como a gente chama.
Aí, em 94, a Infa conseguiu uma sede própria, pequenininha, e depois com projetos, sabe? Com captação de recursos que vinham desses editais grandes que a gente participou, o NEINFA foi se alargando, se ampliando, crescendo. Hoje temos um espaço grande, diga-se de passagem, nós somos privilegiados nesse sentido. Nós temos muitas salas, espaço de refeitório de alimentação, um grande espaço, um salão de convivência, enfim. A gente tem espaços para atendimento, centro infantil Jardim de Lotos. A gente hoje tem uma sede que nos permite mover essas atividades de modo muito propício, pelo menos até o momento. E é exatamente nessa sede que as atividades acontecem com crianças, jovens, mulheres, gestantes e idosas. Nós atualmente temos em torno de participantes, 100 crianças participantes, distribuídas pela atividade do Centro Infantil Jardim de Lotos, a atividade de formação em valores humanos, nas oficinas de artes, nos atendimentos psicológicos. Então, quando a gente junta, dá em torno de 100 crianças participantes. Jovens, nós temos em torno de 80 atualmente. Também em diferentes atividades, formação em valores humanos, formação de jovens educadores, oficinas e cursos de audiovisual, coletivo de jovens fotógrafas chamada Revelace, grupo de pesquisa e memória realizado com jovens. Então, a gente também fornece formações para que os jovens, nossos jovens, eles aprendam a fazer pesquisa e façam pesquisa dentro da própria comunidade, criando mapeamentos, criando cartografias. Temos jovens também participando das práticas integrativas em saúde, já oferecendo massagens, enfim. Temos em torno de 80 jovens aí, temos 100 adultos, muitas mulheres, por conta dos trabalhos de orientação e cuidado às gestantes, práticas integrativas em saúde, e temos 60 idosas, em torno de 60 idosas, senhoras, que participam das nossas práticas de cuidado, dos grupos de saúde solidária, das formações em valores humanos. Então, praticamente temos em torno um total aí de 340 participantes diretos, Vivian. Uau. Diretos. E indiretamente, a gente muito possivelmente chega em muito mais, né? Mas diretamente, 340 pessoas participantes aqui das atividades, projetos, dia a dia do nosso cotidiano. E os voluntários, assim, quantidade de pessoas trabalhando aí, tudo, isso também fiquei impressionada, tudo voluntariado. Tudo Quantas voluntariado. Pessoas? Incrível. Começando pelo Conselho Gestor, né? Temos 5 pessoas no Conselho Gestor, 5 diretoras, por sinal, são 5 mulheres, 5 diretoras, atuando diretamente na gestão do NEINFA. Tem a coordenação de projetos, administração e finanças. Então, no Conselho Gestor, temos Andréa, Alice, Catarina, Helpes e Rose. Na coordenação de projetos, administração e finanças, temos uma pessoa como coordenador, que atualmente estou eu, e temos o Conselho Fiscal do NEINFA, que temos mais 3 pessoas também aqui da comunidade. Então, essa é a equipe gestora do NEINFA, 5 conselheiros, 1 coordenador e 3 conselheiros fiscais. Então, 9, mais a equipe de apoio, né, que a gente chama o conselho mais amplo. Então, a gente só dentro da gestão do NEINFA temos em torno de 9 atuando diretamente e 15 a 20 atuando de modo mais amplo, né? Inclusive, os sócios fundadores atuam muito também e contribuem com a gestão atual. Sempre ajudaram, sempre apoiaram. Aurino Lima é um deles, Alexandre Simão de Freitas, Maria Lúcia, enfim. Os sócios fundadores, inclusive, até hoje estão nesse apoio às diferentes diretorias que chegam. E de voluntários, formadores, seja de psicopedagoga, psicólogo, pedagogo, técnico de enfermagem, arte educador, jornalista, estudante de comunicação, enfim. A gente tem mais de 35 voluntários atuando no NEINFA diretamente. Indiretamente sempre chega mais, mas diretamente, formalmente falando, temos mais de 35 voluntários distribuídos em diferentes atividades. Uau!
Nossa, estou aqui encantada. A nossa conversa foi até mais longa do que costuma ser, porque eu acho que é né, é um exemplo realmente para o mundo, né, de núcleo educacional, né, essa experiência nascida da periferia, mas para o mundo, assim. Então, Perfeito. Sidney, eu quero agradecer assim imensamente não só a sua participação aqui nessa conversa, como a sua atuação com esse voto de Bodhisattva que você fez aí, extremamente inspirador. E para a gente fechar essa conversa, eu quero que você deixe agora, né, uma inspiração do seu coração, assim, Sidney, ser humanos, agora até quase que independente, se é que é possível se tornar independente do NEINFA, assim, mas o que você diria, assim, para esse ouvinte que está aqui, talvez como eu, assim, extremamente emocionado com essa história, o que você deixaria para a gente fechar, Sidney? É... Algo que eu tenho dito, Vivian, desde o início, inclusive, dessa pandemia, em meados de março de 2020, e tenho procurado estender essa mensagem eu gostaria que a gente pudesse não negligenciar e se aproximar e aprender cada vez mais dessa política do solidarizar-se. Sabe? Eu acho que, seja pela perspectiva transpessoal, seja pela pegada da espiritualidade, sabe? A própria proposta educativa, a educação em si, sabe? Transpessoal, espiritualidade, educação, o ser humano de Uhum. modo geral. Acho que a gente não combina com individualismo, acho que a gente não combina com egocentrismo, acho que a gente não combina com autocentramento. Então, eu acho que ser humano, espiritualidade, transpessoalidade, sabe? Eu acho que se fechar em si mesmo e preocupar-se consigo mesmo, sabe? Com sua própria felicidade, é um contrassenso. Então, o que eu gostaria de deixar nesse momento final é que a gente pudesse aprender e ensinar a se avizinhar, a se aproximar das vidas, de tantas vidas que temos por aí, sabe? E quando a gente está falando aqui de solidarizar-se, sabe? Eu digo isso de modo bem concreto. Eu estou querendo dizer assim, ó, eu gostaria que a gente pudesse ser mais solidário no sentido de aprender mais com aqueles que já nos deixaram, sabe? Que a vida e que a morte deles e delas não tenha sido em vão, e o esforço e o empenho que eles e elas colocaram para que a gente possa, para que a gente tivesse possibilidade de vida e de mundo, sabe? Que isso possa ser minimamente honrado. E veja, eu falo isso bem concretamente dentro da Unipaz. A gente tem, por exemplo, o Pierre Weil, sabe? Uhum, Que nos uhum. deixou condições que abriu possibilidades de mundo para que a gente pudesse pensar relações pacíficas, para que a gente pudesse pensar numa cultura, sabe, de paz, numa cultura de paz e não numa cultura de violência, e não numa cultura de ódio. Então, veja, uma primeira forma de aprender a solidarizar-se é exatamente honrando, sabe, com Uhum. esses que já passaram, mas também uma forma de solidarizar-se, que eu tenho dito muito para o pessoal, é também a gente honrar, sabe, quem vai vir, quem está por vir, que também vai precisar de mundo como nós precisamos, que também vai precisar de cuidado como nós precisamos. Então, eu acho que a gente poderia também ser solidário no sentido de deixar um mundo digno para essas crianças que estão nascendo, para os seres que estão chegando, para as crianças que estão crescendo, para os jovens que já estão habitando o nosso mundo, sabe? Então, porque solidariedade não é outra coisa que não um circuito que liga, nos liga por afeto. Por isso que eu peço muito, e minhas palavras finais é que a gente possa aprender a solidarizar-se e, portanto, que a gente possa aprender cada vez mais a nos ligar por afetos, a criar laços, porque essa criação de laços, ela tem a força de criar redes Uhum. amorosas, redes compassivas, e por isso tem a possibilidade de abrir espaços para a diferença, para o diferente, para a divergência, para o dissidente,
sabe? Uhum. Não é mais do que simpatia, sabe? Não é sentir parecido. Não estou pedindo para que a gente possa sentir igual um ao outro. Eu só estou pedindo para que a gente não perca a capacidade de sentir. A vida que corre em nós, a vida que corre no outro, a vida que corre no mundo, nos mangues, nos rios, no negro, no índio, no branco, em todo ser humano, das periferias aos grandes centros urbanos. Na solidariedade, a gente sabe que em algum lugar há sempre alguém em que a gente vai poder contar com nossas dores e falar de nossos amores. Por isso que a capacidade de resistir e a possibilidade de criação de uma cultura de paz, como diz o próprio Dalai Lama, em uma de suas passagens, né? Não está exatamente em quanto poder ou recurso a gente tem, mas em quanto de carinho, afeto e cuidado a gente é capaz de se dar, de nos dar, sabe? E é o que eu tenho aprendido nas periferias, sabe, Vivian? É o que eu tenho aprendido nos últimos anos todos no NEINFA, sabe? Como educando, como educador, como alguém que é cuidado, mas também como alguém que é cuidador, sabe? Eu tenho aprendido que as impossibilidades do mundo e as impossibilidades de mundo não precisa nos impossibilitar também, sabe? Claro. Eu acho que a gente pode continuar a mover-se, principalmente quando a gente se liga por afeto, principalmente quando a gente se laça por amizade. Então, foi o que eu aprendi com meus professores, foi o que eu aprendi com as senhoras do COC, sabe? E é o que eu gostaria que o mundo pudesse aprender também. Que assim seja, Sidney. Muito obrigada, Sidney. Muito obrigada por todo o seu trabalho, por toda a sua doação, por toda a sua sabedoria, pela sua entrega aí, esse trabalho incrível, de todo o coração, viu, meu querido? Muito obrigada. Gratidão a você, Vivian, por essa nossa conversa, por mediar essa conversa, por dar a possibilidade dessa conversa chegar a outras pessoas. Gratidão ao Unipaz São Paulo, gratidão aos bastidores aqui, o Roger que está aí nos possibilitando também esse processo, e gratidão a toda a linhagem da Unipaz, gratidão a todos os nossos professores, professoras e mestres, gratidão a todos vocês também que, por alguma razão, possam nos escutar e acessar essa nossa conversa. Obrigado. Assim, sim. Obrigada. Fica o convite para quem está nos ouvindo aqui para conhecer um pouco mais do NEINFA, quem quiser ajudar o NEINFA, quem quiser conhecer a grandeza que está por trás aí desse projeto que há 35 anos vem fazendo e acontecendo lá no Recife. Quero convidar vocês a conhecerem o site da Unipaz, quem não conhece ainda, as nossas redes sociais. Convido vocês também a escutarem os outros episódios que estão disponíveis, um mais inspirador que o outro aqui do nosso Mutantes. E a gente se vê no próximo episódio com muita alegria. Obrigada por estar conosco até agora e até a próxima. Um beijo no coração. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.